O final de Game of Thrones deixou muito a desejar e parte do problema foram as mortes de personagens que não aconteceram nos livros e quando aconteceram na série tiveram um peso, um impacto de acabar modificando muito a trama e no final tudo virou uma bola de neve e deu ruim. E como o meu assunto favorito é falar dos livros de Game of Thrones, hoje a gente vai comentar e conversar um pouco sobre os personagens que ainda estão vivos nos livros e que foram mortos, talvez injustamente, na série. E a gente vai falar sobre isso, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi. E como eu falo sempre, se você chegou até aqui, dá uma olhada aí no canal, porque a gente fala muito sobre cultura pop aqui. E estamos ficando aí mais focados em falar de Game of Thrones e Harry Potter também. Então se você gosta aí de uma dessas duas temáticas, você vai estar em casa, pode se inscrever sem medo, porque sempre vai ter esses assuntos aqui no canal. Mas a gente também não fala só sobre isso, a gente também fala sobre Stranger Things, fala sobre Batman, a Milena tem um quadro trazendo curiosidades de séries no geral, então o Livrologia com certeza vai ter aí algum assunto que vai te agradar. E se você aí é um fã de Game of Thrones, está ansioso por House of the Dragon, tá esperando os ventos do inverno, já deixa o like para mostrar que os vídeos de GOT são o carro-chefe do canal mesmo, mostra aí que está representando como fã de GOT aqui, e é isso. Outra coisa que eu queria comentar, dois avisos rápidos aí importantes. O primeiro é que esse vídeo tem spoilers, já que eu tô falando sobre personagens que morreram em Game of Thrones e que estão vivos nos livros, então tem spoilers tanto de Game of Thrones quanto dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E também uma dica que eu tô dando pro pessoal, caso você não tenha muito tempo aí pra assistir o vídeo, ou você acha que eu falo muito devagar, o que eu também acho às vezes, assista esse vídeo em 2.0, em 1.5, em 1.25, vai te dar uma experiência aí talvez mais agradável. Eu faço isso com os meus próprios vídeos e eu tenho feito cada vez mais com o vídeo da galera, nem sempre a gente tem tempo pra ver um conteúdo aí no tempo normal, e assim, eu julgava quem fazia isso antes, hoje eu faço também, então assim, faça do jeito que você quiser, é uma opção que você tem em colocar em 2.0 aí pra ver esse vídeo de uma forma mais dinâmica. Eu acho que eu fico com uma oralidade aí mais acertada no 2.0, mas é isso, então vamos lá pro vídeo. Vale aqui também explicar, antes da gente começar de fato a lista, de que, claro que com a série tendo terminado, tem muitos personagens que morreram na série que estão vivos nos livros. Por exemplo, a Daenerys, Então, ela é uma personagem que morreu lá na 8ª temporada e que nos livros está viva e por aí vai. Mas o que a gente vai falar é basicamente até a 5ª temporada, Onde a gente ainda tinha uma correlação entre livros e série, Apesar de umas coisas terem passado, outras não, mas a gente tinha ali uma correlação das narrativas. E depois da 5ª temporada, o D&D, a história foi ficando cada vez mais do D&D e menos do George Martin, então as coisas foram degringolando, Então, especialmente personagens que estão vivos até ali a 5ª temporada mais ou menos. Mas o intuito desse vídeo não é só ser curiosidades e falar desses personagens, e sim a gente analisar como o final da série provavelmente vai ser relativamente diferente dos livros, por conta desses personagens que são muito importantes ainda pra trama e que estão vivos, Então, a ideia é a gente analisar um pouco em que pé estão esses personagens e qual a importância deles pra trama, e em que momento eles estão ali na narrativa. O primeiro personagem da lista, que é o mais clássico também, é a Catelyn Stark, que na verdade realmente morreu nos livros. A diferença é que ela é ressuscitada pela Irmandade Sem Bandeiras e se torna a Senhora Coração de Pedra, que fica causando lá o terror nas terras fluviais. E o enredo dela acaba se entrecruzando com o enredo da Brienne e do Jaime, já que ambos têm de cumprir a promessa, de trazer sãs e salvas as filhas da Catelyn Stark, coisa que, por conta do que aconteceu lá no segundo livro, quando a Catelyn liberta o Jaime sobre a proteção da Brienne, para que ele, possa entregar, como resgate as meninas Stark, Então eles estariam ainda nesse cumprimento do dever. E um ponto interessante, que já mostra as mudanças, que esses pequenos detalhes causam na trama, é que por mais que a Senhora Coração de Pedra seja uma personagem bem misteriosa ainda nos livros, que tem ações mais indiretas aqui e ali, e a trama dela tá bem envolvida com as terras fluviais, que geralmente é a região do reino que mais sofre com as guerras, porque eles meio que estão no meio caminho de tudo, Então eles sofrem muito porque as tretas, nesse caso da Guerra dos Cinco Reis, começou lá, e as tretas sempre passam por lá, Então
a Irmandade Sem Bandeiras, né, e a Senhora Coração de Pedra estão no meio disso tudo. Mas é interessante porque na série é bem visível, né, que eles deixaram a Brienne com esse plot de cumprir a promessa, e o Jaime fica até meio perdido. Inclusive o Jaime é um dos personagens que tem o maior downgrade, né, durante a série, porque a gente vê o Jaime melhorar pela terceira temporada, quando ele perde a mão, a gente vê ele se redimir em muitos sentidos, mas aí a série faz ele virar basicamente uma marionete da Cersei, porque ele é apaixonado por ela e blá blá blá, e aí fica numa questão meio tosca, porque nos livros, no momento em que para a trama do Jaime, a gente vê que ele basicamente realmente se libertou da Cersei, né? E é nesse momento que ele se encontra com a Brienne de volta e que eles vão para serem julgados pela Senhora Coração de Pedra. Ou seja, ela é uma personagem fundamental para esse enredo de redenção e de mudança do Jaime. Então a gente vai precisar ver nos livros o que vai acontecer, porque eu acho que o final do Jaime, pelo menos, vai ser bem diferente do que foi na série. Isso, quase certeza. Merece, né? Por favor, né? Que ele não morra abraçadinho, soterrado junto com a Cersei. Que ele mate a Cersei. Outro personagem que dessa lista eu diria que é talvez o menos importante, ou talvez não, tem um outro que pode ser menos importante também, mas que é o Jojen Reed. Na série, ele acompanha a Meera e o Bran, né, até o Corvo de Três Olhos. E quando eles estão próximos, né, de chegar até a localização do Corvo, eles são meio que atrapalhados por uma nevasca e eles são atacados por criaturas, né, o que faz com que o Jojen seja morto, né. A Meera acaba dando um golpe de misericórdia nele. E depois a Folha, né, que é a filha da floresta que acompanha eles, joga uma bomba, uma bola de fogo nele para explodir ele, justamente para ele não ser ressuscitado. Porém, nos livros, o Jojen chega mesmo até o Corvo de Três Olhos, eles estão lá na caverna, embaixo da Árvore de Coração, só que ele tá meio estranho, ele começa a se sentir meio incomodado, começa a ter umas visões que ele precisa voltar para Atalaia Leste, mas quando ele fizer isso as coisas vão dar ruim. Ele começa a preocupar bastante a Meera, especialmente porque o comportamento dele tá meio estranho. E tem muita teoria louca do que vai rolar. Tem uma teoria até que o Bran vai acabar comendo o Jojen. Sim, literalmente, de garfo e faca. Meio estranho. Mas enfim, eu não vou me aprofundar, é uma teoria de um canal americano famoso, mas enfim, talvez em outro momento a gente fale sobre isso aqui. Fato é que o Jojen tá numa fase diferente da série, né? Ele é um clássico personagem que a série matou pra simplificar a treta toda, ou seja, vai ficar mais fácil se a gente não seguir o enredo dele, né? Mata ele logo aí e vamos que vamos. Pessoal, só pra corrigir uma informação que eu falei que o Jojen quer voltar pra Atalaia Leste, mas na verdade é pra Atalaia do Mar Cinzento. É isso? Da Água Cinzenta, pelo amor de Deus, que é a sede da Casa Reed, que é a casa dele, né? Então eu confundi com o Castelo da Muralha, que está no outro tópico. E eu fiz essa confusão, isso porque o próximo personagem da lista é o Gren. O Gren é um dos patrulheiros mais próximos ali do Jon. E na série, quando o Mance Rayder chega, né, para atacar a muralha, tem um momento em que o gigante Mag vai para invadir o túnel e destruir tudo. O Jon pede que o Gren reúna 5 patrulheiros e vá defender o túnel a todo custo, o que ele faz, inclusive numa cena que eu já citei aqui, que é quando ele pede para todos os patrulheiros ficarem ali no posto, começa a citar o juramento da Patrulha da Noite, e eles se motivam, e eles atacam o gigante, e no final todo mundo ali morre, né? Porém, nos livros, eles estão num momento diferente, já que o Jon Snow virou Lorde Comandante, e ele pede que o Gren e o Pipe vão para Atalaia Leste do Mar, para guardar esse castelo, né? Então, se eu não me engano, é o segundo maior castelo ali da patrulha, né? Que eles têm vários castelos, não só Castelo Negro, né? Que é o que é mais mostrado na série. E o Jon tá tentando fazer a patrulha voltar a ser grande, né? Make the wall great again. Ele tá tentando reocupar os castelos, né? E fazer com que as coisas voltem a funcionar. Então, ele tá redistribuindo as forças e ele manda o Gren pra lá. Enfim, tem todo um plot na muralha com, né, o filho do Mance Rayder que tá lá também, a Melisandre, né, a Senhora Solais e Baratheon, enfim, tem um monte de coisa rolando lá. E o Gren tá dentro desse núcleo, por isso que eu diria que ele também não é tão importante assim dentro dos enredos principais, né? Porque é difícil prever o que vai acontecer com ele. Mas provavelmente ele sofre do mesmo problema, né, que o Jojen, né? A série preferiu simplificar tudo e acabou matando esse personagem. Porém, tem muita
muita coisa pra rolar na muralha provavelmente ainda, então esse personagem pode vir a ser mais importante no futuro, porém na série eles liquidaram ele lá na 4ª temporada mesmo. E falando em Mance Rayder, ele é outro personagem que foi aí basicamente descartado na série, mas que continua tendo importância nos livros. Isso porque lá na série ele é preso, né, pelas forças do Stannis, e o Stannis quer que ele se ajoelhe, jure lealdade a ele, e que ele faça, né, os selvagens lutarem ao lado do Stannis contra o Roose Bolton lá em Winterfell. Porém, como o Mance Rayder é um selvagem, né, é do povo livre, eles são não ajoelhadores, ele se recusa, e a Melisandre sugere que ele seja queimado, né, como sacrifício ao deus R'hllor. Eu nunca sei falar o nome dele direito também, então me desculpem. Enfim, é isso que acaba acontecendo, né? E tem aí a cena do Jon Snow poupando, né, o sofrimento do Mance Rayder, tacando uma flecha nele. Porém, nos livros é um pouco diferente, já que quem é queimado na fogueira é o Camisa de Chocalho, que é um outro comandante selvagem que particularmente ninguém gosta, né? E é um próprio plano da Melisandre de trocar os dois, né? Então ela faz as magias dela lá, troca o Mance Rayder com o Camisa de Chocalho, e acaba acontecendo um plot meio parecido, né? O Jon também ordena que a galera solte flecha pra poupar, né, o sofrimento dele na fogueira. E depois o Jon acaba descobrindo que o Camisa de Chocalho na verdade é o Mance Rayder, e eles descobrem isso no momento que todo mundo sabe que a falsa Arya, né, que na verdade é Jeyne Poole, né, que era amiga lá da Sansa, vai casar com o Ramsay Bolton, né? Então, nisso a Melisandre sugere que eles enviem o Mance Rayder, né, disfarçado para tentar resgatar a Arya. E ele vai, né, disfarçado como bardo, um bardo chamado Abel, junto de 6 esposas de lança, e eles vão lá para Winterfell com essa missão. Porém, o que ninguém imaginava é que começaria uma nevasca absurda lá, deixando todo mundo preso em Winterfell. Então eles ficam presos nessa missão lá. No livro também começam a surgir umas mortes estranhas, né, que ninguém sabe dizer quem que fez exatamente, mas provavelmente foram, né, o Abel e suas esposas de lança. Eles acabam conseguindo ajudar, né, a Jeyne Poole e o Theon Greyjoy a fugir. Porém, lá pro final do 5º livro, o Jon Snow recebe a Carta Rosa, a famigerada Carta Rosa, que também é chamada de Carta do Bastardo, que é a carta que o Ramsay, né, envia pro Jon Snow, e ele diz lá nessa carta que o Mance Rayder foi preso e que ele estaria exposto numa gaiola feita com a pele, né, das suas esposas de lança que também tinham sido mortas e capturadas e por aí vai. Porém, isso é o que foi dito pelo Ramsay, né? E essa carta rosa é cheia de mistério, cheia de detalhes, então não dá pra saber se foi exatamente isso que aconteceu. Como eu falei, esse arco, né, da muralha ainda tem muita coisa pra rolar nele, né? Tem todo o plano do Jon pra reviver a muralha, tem as tropas do Stannis que estão ali no meio da nevasca, tentando chegar até o Winterfell, tem né, a galera que tá em Winterfell, né, também presa pela nevasca. Então assim, no norte tá tudo uma bagunça, ninguém sabe o que vai rolar ainda, tem muitos mistérios, muitos plots. Mas enfim, o Mance Rayder é outro personagem que foi completamente descartado para a série e que deve ter mais importância aí para os livros no futuro. E falando em nevasca, e falando em norte, e falando em também causa do Stannis Baratheon, outros 2 personagens que foram mortos rapidinho lá na série e que estão vivos ali no final do 5º livro é a Princesa Shireen e o próprio Stannis Baratheon. A Princesa Shireen na série foi uma das mortes mais chocantes e talvez uma das mais polêmicas em GOT, já que o Stannis acaba sacrificando ela na fogueira justamente para fazer com que essa nevasca, né, que impede que as tropas dele cheguem até o Winterfell, acabe, né? Porém, nos livros a personagem está relativamente salva, já que ela está lá, né, em Castelo Negro junto com a mãe, meio que protegida, então é pouco provável que ela vá ser queimada na fogueira, pelo menos por esse motivo, né? E tem todo um plot também, né, lá das moças selvagens, né, do povo livre não quererem ficar muito perto da Shireen, porque eles dizem, né, que o escama gris é uma coisa que nunca sai, então ela pode parecer estar curada, mas não tá mesmo. Talvez o plot dela se vá mais para esse sentido da escama gris ser escama gris, falei com sotaque, da escama gris ser algo que acabe atrapalhando a vida dela no futuro, acabe voltando, algo assim. Porém, é bem provável que role, né, algum tipo de sacrifício ali pro Stannis, já que ele tá na mesma situação
perdendo homens, né, por conta da nevasca, toda uma situação totalmente precária, né, para tentar atacar o Winterfell. Então tá uma situação bem difícil pro rei. Porém, a gente sabe também alguns movimentos que vão ter relacionados a Shireen lá no 6º livro, já que num capítulo que já foi divulgado, o Stannis envia o Sir Justin Massey lá para Braavos para tentar conseguir alguns negociantes, mercadores que apoiassem, né, justamente a reivindicação da Shireen ao Trono de Ferro, caso algo acontecesse com ele. Então, né, parece que o Stannis tem planos bem decentes para a filha dele, diferente do que aconteceu na série. E o próprio Stannis é um personagem que morre, né, depois de uma tentativa bem frustrada de atacar o Winterfell. As tropas dele são completamente dizimadas e ele encontra seu fim pela espada da Brienne, que cumpre, né, sua promessa de liquidar o Stannis por conta da morte do Rayleigh, né. E é uma cena que eu particularmente gosto bastante, gosto de como a cena foi montada e tudo mais. Porém, isso também não deve acontecer tão fácil assim nos livros, né? Provavelmente a trama vai ser um pouco diferente. Como eu falei, nesse momento as tropas do Stannis estão numa situação bem parecida, só que existem algumas diferenças até importantes, né? Por exemplo, o Stannis, antes de estar nessa situação, ele conseguiu reconquistar Bosque Profundo, que estava sob o domínio dos Homens de Ferro, e lá ele captura a Asha Greyjoy. Inclusive, né, os homens do Stannis querem que ele sacrifique a Asha na fogueira para acabar com a nevasca. Só que também chega o Theon Greyjoy lá com a Jane Poole, então, enfim, a situação tá mais complicada, né? De novo, a série sempre simplifica as coisas, então devem ter mudanças. Eu particularmente espero que o Stannis dure um pouco mais, porque eu gosto bastante da Guerra dos Cinco Reis e acho que se ele morrer a guerra vai acabar completamente, né? Acho que ele é meio que o último vivo. Não sei. Então, enfim, eu espero que ele dure mais, porque eu gosto do plot do Stannis. E agora a gente tem que ir lá pro outro lado do Mar Estreito, para Essos, e mais especificamente para Meereen, no famoso Nó de Meereen, que é o momento ali, né, que o George Martin fez várias tramas e vários plots convergirem para uma situação específica em Meereen, que impacta diretamente o núcleo da Daenerys, né? E um dos personagens, inclusive, que foi morto na série, que tá vivíssimo lá nos livros, é o Hizdahr zo Loraq, que é o marido da Daenerys, né? O marido atual dela, que não é Jon Snow, não é Ser Jorah, pra tristeza dele, é Hizdahr zo Loraq, olha só. Né? Só pra dar aquele gostinho do por que a Daenerys se casa com esse cara, a gente tem que lembrar que lá em Meereen tá completamente um caos, né? Primeiro porque as cidades em que a Daenerys passou libertando os escravos voltaram pra mão do senhor de escravos. E eles, né, estão tentando fazer um cerco, né, uma união, né, pra retomar Meereen também e fazer uma vingança pessoal contra a Daenerys e tentar acabar de vez por todas com a filosofia anti-escravagista que a Daenerys tem, né? Então, eles estão bem determinados a acabar com ela. Como se não bastasse, né, basicamente todos os escravos, né, que foram libertos pela Daenerys e que viram suas cidades sendo retomadas, de modo geral os refugiados, né, dessas guerras de retomada dos senhores de escravos, foram para Meereen para tentar, né, um refúgio, né, com a Mãe dos Dragões. Porém, vários deles estavam doentes, né, com a famigerada égua descorada, né, ou o fluxo sangrento, que é basicamente uma doença em que você tem diarreia até, né, cagar sangue e morrer. Né? Então a Daenerys não pode permitir que eles entrem para os muros de Meereen, mas eles acabam fazendo um acampamento no redor da cidade, mas enfim, né, isso faz com que a doença comece a se espalhar, então vira completamente um caos, né? Então você tem um acampamento de doentes, né, ao redor da sua cidade, você tem várias outras cidades que foram retomadas pelos senhores de escravos, fazendo um cerco para acabar com você. A Daenerys também tem que lidar com os filhos da Árpia, né? Já que no momento que ela conseguiu tomar Meereen e resolveu ficar lá para administrar a cidade, ela teve muita oposição das famílias nobres, né, de Meereen, que eram escravocratas e que não gostavam do domínio dela por ela ser estrangeira e por vários outros motivos, né? Então eles começam a apoiar, né, o grupo dos filhos da Árpia, que são assassinos, né, mascarados e rebeldes, que começam a matar os aliados da Daenerys pelas ruas da cidade de uma forma constante e silenciosa. E como se não bastasse todos esses problemas, o Drogon acabou assassinando uma criança enquanto caçava, o que faz a Daenerys sentir muita culpa, e o Drogon fica meio que foragido, mas a Daenerys acaba prendendo os dragões dela, o que também enfraquece a posição dela ali como rainha, ou seja, tá um completo caos na vida da Daenerys. E para tentar
pelo menos apaziguar a situação interna da cidade, especialmente com os filhos da Árpia, a Daenerys acaba se casando com o Rhaegar porque ele seria o melhor pretendente para pacificar as coisas ali em Meereen, para fazer ela se sentir mais, né, dentro, né, da nobreza da cidade como um todo. Então ela vê que é meio que obrigada a casar com o Rhaegar mesmo, ele é o melhor pretendente, e ela acaba fazendo isso. E ela faz aí, né, como presente de casamento, a reabertura das arenas de combate, né, da cidade. Então tem todo um festival lá para eles lutarem, coisa que aparece na série também. E é justamente nessa cena da arena que acaba rolando na série um ataque dos filhos da Árpia, que acabam matando o Rhaegar também. Porém isso não acontece nos livros, já que quem chega mesmo é o Drogon, atraído pelo sangue, né, da arena. E a Daenerys acaba fugindo com ele e vai embora, né, no Drogon, como acaba ali o plot da Daenerys no 5º livro. O Rhaegar, porém, continua vivinho da Silva, só que aí vem um outro personagem que foi morto, né, na série, que continua vivo nos livros e que talvez seja um dos personagens mais injustiçados de Game of Thrones, que é o Sir Barristan Selmy, já que ele tá vivíssimo lá e ele tem um papel fundamental em todo esse plot da Daenerys. O Barristan lá na série, ele também foi morto por um ataque dos filhos da Árpia e ele é basicamente mais uma vez eliminado ali da história, em partes para também dar espaço pro Tyrion aparecer no plot da Daenerys, o que ficou bem ruim, né, para começo de conversa. Mas nos livros, o Barristan, ele acaba percebendo que as coisas vão fugir do controle da Daenerys e que ele é a pessoa mais qualificada, né, e mais leal a Daenerys ali em Meereen para ajudar ela a resolver aquela situação. E sendo um homem de ação, ele toma as rédeas de tudo, acaba prendendo e capturando justamente o Rhaegar, que agora seria o príncipe, o rei consorte, na verdade, né, de Meereen, e estaria administrando, porque ele acredita que o Rhaegar tentou assassinar a Daenerys com uns escorpiões envenenados. Eu acho que é escorpião, que acaba até fazendo um outro membro, né, ali da guarda da Daenerys passar mal, um personagem também que só tem nos livros, né. E o Barristan acredita que o Rhaegar seja responsável num plot ali, né, para tentar matar a Daenerys junto com os filhos da Árpia. Então ele prende, né, o Rhaegar e meio que assume o controle da cidade, justamente preparando as forças da Daenerys para lutar contra Yunkai, que está fazendo ali o segundo cerco contra Meereen, né? Então o Barristan Selmy, ele assume essa posição de mão da rainha mesmo, né, um comandante militar, coisa que na série meio que ficou o Tyrion encarregado, sendo que não fazia muito sentido porque o Tyrion tinha acabado de se encontrar com a Daenerys. Ali na série ele tenta negociar com os senhores de escravos, fica uma coisa meio assim. A Daenerys não gosta quando ela volta, né? Não dá muito certo. E nos livros o Sir Barristan tá se preparando para a guerra mesmo. Ele vai lutar contra os Yunkaitas, ele não quer saber, né, também das famílias nobres, então vai ter treta. E acho que o Meereen é justamente o plot em Game of Thrones que tá mais interessante, né? Justamente por essa necessidade que o George Martin teve de trabalhar muito bem em Meereen, de realmente reunir várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. A Daenerys parece estar numa situação muito ruim, ela tá muito ferrada, mas o Sir Barristan é a última esperança, né, das forças da Daenerys se manterem ali em Meereen e a filosofia anti-escravocrata dela continuar persistindo, né? Então esses são outros dois personagens que foram mortos na série, mas estão vivos nos livros. Porém no plot da Daenerys tem mais um, que talvez você, se só assistiu a série ou que já tenha lido os livros há muito tempo, não se lembre muito bem. O Charo Xandaxus, então, é esse outro personagem que também faz parte desse plot da Daenerys, né, em Meereen, e que na série ele aparece lá na 2ª temporada. Ele é um dos 13, né, dos negociantes de Qarth, né, que administram ali a cidade, e ele é um dos que traz a Daenerys para a cidade. Ele até oferece o palácio dele para ser a sede ali para Daenerys morar. E na série, o Charo, ele quer ser o rei de Qarth, né? Então ele tenta dar um golpe, ele mata os 13 companheiros dele, né? Que são 12, na verdade. E, né, junto ali com o Pyat Pree, tenta roubar os dragões da Daenerys, né? A Daenerys acaba sobrevivendo ao que ela passou ali na Casa dos Imortais, quando ela tem as primeiras visões. E ela acaba encontrando o Charo na cama junto com uma serva dela, a Doreah. Inclusive é nesse contexto, né, que tem aquela cena clássica da Emilia Clarke gritando "Where is my dragons?", que ficou muito marcante e que não tem nos livros, né, em nenhum momento, eu acho. No final ali da série, né, a Daenerys acaba sentenciando o Charo e a Doreah à morte, prendendo eles num cofre para sempre.
Coisa meio estranha. Nos livros isso é bastante diferente, já que o Charo chega a pedir a Daenerys em casamento, mas ela acaba descobrindo que isso é só um plano pra ele conseguir um dos dragões dela. Se eu não me engano é porque no casamento, né, cada um dos cônjuges tem direito a fazer um pedido que o outro não pode negar, né, então ele pediria ali um dos dragões da Daenerys. Então ela acaba descobrindo isso, recusa o casamento e no final a Daenerys acaba indo embora de Qarth um pouco mais pacificamente. Inclusive, nos livros, né, durante toda essa treta que tá rolando ali no 5º livro, a Dança dos Dragões, todo esse caos na vida da Daenerys, o Charo chega, né, como enviado de Qarth, chega ali em Meereen e oferece pra Daenerys um presente, que seriam 13 navios, que seriam dela se ela pegasse esses navios e fosse embora pra Westeros, né, partisse dali e nunca mais voltasse. Como a Daenerys recusa, já que ela está realmente determinada a resolver as coisas ali em Meereen, o Charo vai embora deixando para trás uma luva manchada de sangue em uma almofada de cetim, que seria uma declaração de guerra mostrando que Qarth agora estaria se opondo a Daenerys também. Então é um antigo aliado da Daenerys, né, que se volta contra ela. Mas enfim, pessoal, esses aí são os personagens que eu selecionei para falar. Eu acho que tanto os que estão ali no norte da muralha quanto os que estão em Meereen, né, são personagens que vão ter muita importância. Acho que de todos esses o principal é o Sir Barristan Selmy, que foi realmente bem descartado na série. Colocaram Tyrion para fazer o papel dele e não fizeram isso muito bem, né? Resolveram a situação ali de Meereen de uma forma bem rápida, para assim dizer, né? Enrolaram durante essa temporada, mas resolveram num corte rápido Tramontina, né? Então enfim, né, vamos ver como vai ser. Eu tô bem ansioso para ver o plot ali do norte e o plot de Meereen. Acho que são os mais interessantes dos livros no momento, né. Mas tem outros personagens que estão vivos que eu não mencionei, né. Acho que o Pyat Pree é um deles, né, que é o personagem ali da Casa dos Imortais e que faz profecias para Daenerys. Ele também tá vivo nos livros. E em especial a Jaime Westerling, que na série, na verdade, ela é a Lysa de Volantis, né? Que seria a esposa do Robb, né? Na série, ela é morta durante o Casamento Vermelho, num dos momentos mais impactantes do Casamento Vermelho, né? Porém, nos livros, ela não vai pro casamento, né? Ela é meio que deportada sobre a condição de nunca engravidar, né? Pra não ter nenhum herdeiro do Robb. Só que é bem provável que ela esteja grávida mesmo. Daí é só teoria de fã. Um ponto que levanta muito questionamento é que, se eu não me engano, Jaime, ela é a protagonista do prólogo dos Ventos do Inverno. E até agora, todos os personagens que apareceram no prólogo ou no epílogo de GOT morreram. Então, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com ela. É uma personagem que levanta muitas teorias. Mas enfim, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que vão rolar nesses plots, esses personagens. Se eu esqueci de algum personagem aqui, se eu falei algum nome errado, me corrijam aí nos comentários também. Sugiram temas também sobre os livros de GOT pra gente trazer aqui e poder conversar. Mas obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.